Muito boa tarde a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Nós começamos o programa desta terça-feira com as notícias mais importantes do dia, destacadas hoje pelos jornais que circulam na cidade, entre eles o Diário da Região. Uma das notícias do Diário da Região diz respeito a uma coisa que muitas pessoas de Rio Preto estão esperando há algum tempo. Você, por exemplo, que está esperando passar o trem caipira entre Rio Preto e Engenheiro Schmidt, fique sabendo que ele vai passar agora, mas com atraso de 5 anos. Ele demorou 5 anos para passar, depois de adquirido pela Prefeitura de Rio Preto, ainda na gestão anterior do prefeito Edinho Araújo, por R$1.100.000. Depois de 5 anos e 3 meses, 5 anos e 3 meses, encostado na garagem municipal, o trem caipira, comprado pela Prefeitura de Rio Preto por R$1.100.000, finalmente foi colocado nos trilhos para a realização de testes. A Prefeitura se comprometeu com a Caixa Econômica Federal e o Ministério de Turismo a colocar a composição a funcionar até o dia 26 de março. Então ainda vai demorar mais um pouquinho, mais um mês. Mas finalmente com 5 anos e, no caso aí, até 26 de março, com 4 meses de atraso, ele vai passar a partir de 26 de março. Trem caipira, uma experiência turística da Prefeitura de Rio Preto entre o centro da cidade, a estação férrea no centro da cidade, e o distrito de Engenheiro Schmidt. Essa iniciativa de utilizar o transporte ferroviário como apelo turismo já se fez com sucesso, se faz com sucesso em várias cidades brasileiras. Há muitas cidades brasileiras. Curitiba trabalha com sucesso essa questão do trem, Santos, na Baixada Santista, também. Há muitos municípios que aproveitam esse potencial turístico trazido pelas ferrovias, e em Rio Preto isso vai demorar. O distrito de Engenheiro Schmidt é um distrito que tem vocação turística também, se bem trabalhada. O Engenheiro Schmidt é muito conhecida pelos famosos doces artesanais que mais de uma fábrica produz na cidade. As pessoas gostam de comparecer em Engenheiro Schmidt, é um distrito muito aprazível, muito legal de se ver e de se conhecer. Então, tomara que o trem caipira, chamado assim, apesar do design moderno dessa locomotiva que foi adquirida pela Prefeitura, mas o trem caipira vai ligar Rio Preto a Engenheiro Schmidt a partir de 26 de março, depois da Prefeitura ter esperado 5 anos e 4 meses para colocá-lo nos trilhos. Esperamos que todas as coisas sejam colocadas nos trilhos a partir de agora e que tudo corra bem, sobretudo que o dinheiro público investido em turismo, em todas as outras áreas que tão importantes, ele seja retornado em benefício do contribuinte, que aliás o dinheiro é dele, é do contribuinte. Esses R$5.100.000, quem pagou foi você. A Prefeitura não utilizou o trem até agora, houve problemas técnicos, houve problemas políticos no entendimento com a concessionária da via férrea, a tal da ALL Logística, e isso impossibilitava a utilização da via férrea para a circulação do trem turístico. Vamos ver se agora a gente realmente consegue. As outras notícias de destaque do dia, uma delas aqui também no Diário da Região, na primeira página, diz respeito ao fato de uma operação da Polícia Militar que destruiu uma cracolândia na zona norte de Rio Preto. 6 barracos erguidos em terreno onde havia antes uma fábrica de vassouras foram destruídos em ação conjunta entre a Prefeitura de Rio Preto e a Polícia Militar. Os moradores do local recusaram tratamento. É uma das chamadas cracolândias que existem em Rio Preto, que causam tanto problema para tantas pessoas, para tantas famílias. Pelo menos um desses redutos, um desses mocós, assim que o pessoal da saúde pública chama essa concentração de pessoas, um desses mocós foi agora destruído. E há uma tentativa de se tratar bem dessas pessoas, de se recuperar essas pessoas. Outro dia aqui, a gente ficou sabendo que a própria Secretaria Municipal de Saúde tem uma ação importante na recuperação dessas pessoas, oferece os recursos para o tratamento dessas pessoas, e isso é que é importante. Essas são as principais notícias do dia. Vamos a um rápido intervalo e nós voltamos rapidamente para a nossa entrevista de hoje. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui.
Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito pesado. É o que cabe na canção. Eu não sei viver Triste sozinho é a minha condição. Iguais na Diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço. Ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas. De olho em Rio Preto. Informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Nós estamos de volta com o Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 em São José do Rio Preto. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Neuzeli Lamari, coordenadora de reabilitação física da Secretaria Municipal de Saúde em São José do Rio Preto. Doutora Neuzeli, muito obrigado pela sua presença ao Opinião Cidade. Temos um assunto vasto para conversar, não é? Reabilitação física. Com certeza. Reabilitação física é uma coisa que muita gente precisa. A gente, às vezes, não são só doenças graves ou traumatismos graves, mas lombalgias, por exemplo, a famosa dor nas costas. Sim. É alguma coisa cuidada pelo setor de reabilitação física. Para começar, agradecendo mais uma vez a sua presença, eu gostaria que a senhora dissesse exatamente isso. Que tipo de serviço a Secretaria Municipal de Saúde oferece para a nossa população nessa área de reabilitação física? Olha, primeiro eu que quero agradecer, né, em nome da Secretaria de Saúde, em nome, né, dos profissionais e de toda a equipe de saúde, a oportunidade de estar aqui. Porque hoje o grande problema é a falta de conhecimento sobre o que o outro faz, como faz, para que faz, para chegar onde, né? Então, assim, a reabilitação, essa denominação, gerência de reabilitação do município, inclui os vários profissionais que estão envolvidos com a saúde funcional. Né? Ou seja, com a saúde da coluna vertebral, com a saúde do membro superior, com a saúde do membro inferior, com a saúde de uma maneira geral, para que coloque a pessoa de uma forma produtiva, né? Funcionando com o que ele tem. E com bem-estar, sobretudo, né? Sim, sem dores, etc. Sim, hoje existem caminhos bem mais curtos, né? Para se ter saúde funcional. Os tempos mudaram muito numa velocidade muito rápida, porém existe o desconhecimento, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, assim, a reabilitação no município, ela faz justamente isso, né? Nós atendemos as pessoas com as suas restrições, com as suas limitações, para que elas fiquem mais funcionais, para que elas voltem para a vida profissional, recreativa, íntima, tudo, né? No seu dia a dia, de forma funcional. E também, que é um outro lado que é muito importante, que tem em Rio Preto e que poucos municípios têm, na promoção à saúde, não deixar acontecer. Então, nós temos trabalhos assim, muito importantes, esclarecedores, para que as pessoas não se adoeçam. Na área de prevenção, praticamente. Na prevenção mesmo, né? Não deixar acontecer o problema de saúde da coluna, do ombro, da mão, do cotovelo, do joelho, do quadril e assim por diante, né? Tantos problemas que limitam hoje as pessoas. Quais seriam as patologias mais comuns, doutora Neuzeli? Eu imagino que falei da lombalgia agora há pouco, né, que é a famosa dor nas costas, mas a gente ouve falar tanto de hérnia de disco, dor no joelho, articulações no cotovelo, como a senhora disse. O que é que mais as pessoas procuram a prefeitura e o serviço de saúde para cuidar nessa área? Historicamente, as pessoas têm dor. Né? Historicamente, as pessoas têm dor na coluna vertebral, têm dor no ombro, né, que é muito comum também a dor no ombro, né, e depois vem o joelho e assim por diante. Mas o mais comum,
né? E isso é estatística mundial e é a nossa realidade também. Nós temos várias comprovações que é da coluna vertebral, mais especificamente a coluna lombar, que é a região de baixo, e depois a coluna cervical, né? E para esses problemas nós temos as nossas unidades para atender até em condições emergenciais. Os tratamentos são não apenas de medicamentos, mas também fisioterapias, tudo isso é oferecido. Nós da reabilitação, dessa equipe que trabalha com esses outros recursos, nós não usamos medicamentos, nós não usamos procedimentos cirúrgicos, né? Nós usamos os meios físicos para promover saúde, né? Que são as terapias manuais, os trabalhos com as mãos, mas principalmente é o entendimento dos mecanismos das lesões com relação à mecânica corporal. Então, para que as pessoas entendam como é que funciona a mecânica corporal, para que a gente não tenha essas lesões. Então, esse profissional, ele faz todo esse esclarecimento para que o indivíduo não deixe acontecer. Estiver acontecendo, como inibir? Você tem como bloquear um processo, né, degenerativo, um processo de disfunção que leva a pessoa a desconforto, dor ou fadiga. Em geral, tem alguma idade típica que esses problemas começam a ocorrer? Ou já existem casos de até crianças acometidas por problemas desse tipo, doutor? É o tal do depende, mas depende mesmo, né? Existem vários fatores ambientais, culturais, mas principalmente os genéticos, que definem se a pessoa vai ter mais característica, a presença do sintoma, dor, fadiga, que hoje a gente tem um pouco mais de informação, né? Isso é uma coisa mais recente no mundo. Então, as pessoas podem nascer com tecidos mais frouxos, mais maleáveis, né, mais instáveis e mais predispostos às lesões e à dor. E é uma população significativa que tem isso e não sabe, é desconhecido e não diagnosticado. Então, a dor é a queixa mais comum, mais especificamente na coluna mesmo. Depois vem as outras dores nas outras partes do corpo, que tem também uma hierarquia, tá, de aparecimento, mas a faixa etária ela pode acontecer na criança, quando a criança ela já nasce com essa predisposição de ter as lesões, são crianças mais elásticas, né? Crianças com mais flexibilidade, elas têm mais instabilidade e com isso lesam os tendões, músculos, né? As articulações, as faces, ligamentos e tudo. Fraturas mais fáceis, né? Hematomas, né? As pancadas são mais drásticas e outros problemas, né? Acabam tendo mais problemas respiratórios, né? Problemas da função e da estética, da função da saúde bucal, como também por ter essa instabilidade, ainda criança eles começam a desviar a coluna do seu eixo por conta dessa falta de sustentação, né? Que é esse defeito nessa proteína que é o colágeno, que é tão importante. Ninguém sabe muito porquê disso, está em estudo, são vários estudos, a gente até fez um evento mundial aqui recentemente, que foi no Brasil, sobre isso. Depois disso, nós temos um corte que é muito comum. Em torno dos 35 anos ou mais, é quando as pessoas, elas ficam mais sintomáticas, né? Elas estão naquela fase mais ativa, né? Que ela está ali correndo atrás do trabalho, do pé de meia, né? Tem filhos, aquela correria toda, e as pessoas não se cuidam e elas adoecem. A idade do condor, né? O pessoal costuma brincar. E daí para frente cada vez pior. Mas por outro lado tem tanta coisa boa acontecendo, que são essas orientações que a gente vê o tempo todo. Eu acompanho isso, eu fico assim, envaidecida de ver o trabalho que se faz no Brasil, que se tem feito com relação ao esclarecimento para a população, com relação aos cuidados com o corpo, né? Os cuidados com a mente, os cuidados com a saúde bucal, os cuidados com a saúde do aparelho locomotor. Então, tem muito esclarecimento para que as pessoas pratiquem atividade física, para que elas se deem o direito de ter recreação, para que elas tenham o direito de espreguiçar, para que elas tenham o direito de bocejar, da mesma forma como elas precisam trabalhar e assim por diante. Doutora, uma outra atividade sua na Faculdade de Medicina, eu li há pouco tempo, né, uma preocupação dessa área médica, da sua área especificamente, sobre a questão da hipermobilidade, né? As pessoas que têm uma grande facilidade de flexionar articulações, etc. Vamos citar como exemplo um contorcionista de circo, por exemplo, né? Existem muitas pessoas que têm essa facilidade, e isso não é positivo, é isso, professor? Essa é a mensagem que essa preocupação passa?
Olha, é uma resposta muito difícil, tá? Mas eu vou, assim, porque muita coisa ainda está no forno, mas de uma maneira geral, o excesso de flexibilidade, o excesso de elasticidade, como eu disse, predispõe mais a lesões. Então, assim, se é uma pessoa bem orientada, que ela recebe um bom treinamento, por exemplo, pessoal de circo, né, ou o pessoal do esporte, eles têm toda uma equipe de suporte, né, que cuida dessa regulação. Mas, em geral, a população nem sabe que tem. E quando chega às nossas mãos, ele já tem problemas, muitas vezes, irreversíveis. O nome então, é hipermobilidade. Então, assim, na realidade, é uma característica e essa característica da hipermobilidade, ela faz parte de um outro processo que pode evoluir para uma outra doença. Então, a pessoa pode ter uma outra doença. Então, a hipermobilidade, que é esse excesso de flexibilidade, pode ter outros sinais e sintomas associados que precisam ser investigados. Não são graves, mas são importantes. Então, assim, sempre que uma pessoa for muito flexível, ela deve procurar uma equipe de saúde, né? Ela deve procurar o fisioterapeuta, o médico, o profissional de educação física, o geneticista, e assim por diante, a equipe, porque são cuidados diferenciados. Em relação aos desconfortos de articulações, etc., eu imagino que a prática de esporte esteja também muito associada a essa preocupação, né? Eu li qualquer coisa que num esporte de alto nível, esporte, por exemplo, o vôleibol, quem pratica em alto nível, nível competitivo, dificilmente deixa de ter problemas em articulações como o joelho, por exemplo, tantos são os impactos que ele sofre. Isso acontece mesmo, quer dizer, o esporte precisa de uma boa orientação, né, doutor? Nós não sabemos ainda qual o percentual de profissionais que estão envolvidos, assim como os competidores, com relação a essas características genéticas, né? Provavelmente, dentre eles, porque isso é um viés que leva as pessoas para lá, como leva para o circo, né? Como leva para o esporte, para a recreação, por conta da flexibilidade. Em função do desconhecimento, o excesso de treinamento pode expor realmente a trauma. E a gente vê isso aí muito, né? Eu fico muito atenta a isso porque é o que eu gosto, né? Então, a gente vê muito isso. Então, eles podem estar dentre essas pessoas e eles acabam tendo lesões mais frequentemente do que outras pessoas. Eles são mais expostos. Doutora, vamos voltar à nossa velha e boa dor nas costas e aos assuntos que interessam a maioria das pessoas que estão nos vendo também, como é o caso das lombalgias, das dores nas costas, né? Por que o ser humano tem dor nas costas? É verdade que a gente foi projetado para andar de 4 e não de 2 pernas, e aí os problemas decorrem disso ou isso é exagero? Eu acho que assim, depois disso muitas coisas surgiram para que nós tivéssemos adequações, né? E dentre essas adequações, nós precisamos ter limites, né? Então, tudo que fica muito em pé, muito sentado ou muito deitado é degenerativo, é ruim para a saúde física e para a saúde orgânica também, para tudo. Sim. Então, o excesso. Na realidade, a gente é um ponto de descarga, a região lombar, por conta dessa curvatura e nesse ponto em que ela cai, esse centro de gravidade no eixo vertebral, do ponto de vista físico, a sobrecarga é muito grande e é uma região que tem mais mobilidade. E por conta disso, ela é mais exposta, os tecidos são mais expostos e as pessoas se tornam mais sintomáticas. Por outro lado, com a obesidade fica pior, né, com a protusão abdominal, então a pessoa que tem o abdômen volumoso também vai sobrecarregar um pouco mais ainda, muito mais, a região lombar. Então essas pessoas com o abdômen volumoso, elas têm muito mais dor na região lombar. Isso é comprovado, essa vinculação existe mesmo. É científica, é biofísica mesmo, né? Sim. Análise de alavancas mesmo, muda a alavanca, né? Sem dúvida. E assim acontece também com a região cervical. Doutora, quando a senhora disse que às vezes o problema chega a acometer crianças, né, além de questões genéticas que podem contribuir para isso, há também fatores ambientais, como a senhora citou, né? Entre os fatores ambientais me ocorre logo um automático, né? A tal mochila da escola contribui para problemas na infância, é isso mesmo? O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Olha, os vários fatores precisam ser eliminados, né? Tudo aquilo que é excesso. Se é uma criança que vai a pé para a escola,
com a mochila nas costas, então ela anda lá 500 metros com a mochila nas costas. Isso causa um desgaste energético desnecessário, que leva à fadiga e diminuição da produtividade, da produção mesmo da criança na escola, e gradativamente, ao longo do tempo, ela pode ter problemas. Mas assim, na vida moderna, a maioria das crianças chega até a escola porque alguém leva, ou porque com carro, ou com ônibus, ou com circular, poucos vão a pé. A gente está falando da nossa realidade, né? Se eu for estender isso para a realidade brasileira, eu acho que eu preciso fazer uma outra interpretação. Mas para a nossa realidade aqui, então eu digo assim, a mochila ela é um agravante dependendo das circunstâncias como a pessoa usa no deslocamento. Agora, para ela sair da sala de aula, entrar no carro, sair do carro, entrar ali, eu não vejo tanto problema. Outros fatores ambientais ou coisa parecida são a vida sedentária, que a senhora já citou, sem dúvida né? E a má postura ao sentar, né? Cada vez mais as pessoas estão sentando em frente do computador, por exemplo, já na infância, né? Esse é o pior. Então, assim, as questões ergonômicas, esse é o fator forte da coluna. O que está errado, se você analisar, assim, em todos os ambientes, a maioria é inadequado. A maioria tem inadequações na poltrona que se senta, na mesa que se apoia e no equipamento em que ela está trabalhando. Então, assim, existem alinhamentos que são ergonômicos, que são funcionais para que as pessoas não adoeçam. Para você ter uma ideia, nós atendemos muitas vezes pacientes com dor na coluna cervical por conta do óculos. O problema é o óculos. Então, ele toma medicação, ele faz exames complementares, ele se afasta do trabalho, não melhora. Na análise ergonômica é que o óculos dele desce e ele faz uma curvatura para poder ficar olhando o computador. Então ele faz uma sobrecarga na região cervical. Sobrecarrega essa musculatura paravertebral, isso dá uma dor terrível e até dor de cabeça. É só corrigir o óculos, simples, né? Muitas vezes a dor nas pernas ou dor na região lombar também tem relação com o tipo de assento que a pessoa tem, né? Então, ele tem que ser mais confortável, ele tem uma altura correta, né? Você tem que pôr os pés no chão, mesmo quando estiver de salto, você tem que ter o apoio dos pés no chão para dar estabilidade para a coluna. Na frente do computador, procurar ver se os olhos estão alinhados com o topo do monitor. Então, assim, você tem que estar, você não pode abaixar a cabeça para fazer isso, nem isso, em demasia. O que faz mal é aquilo que é em demasia. Né? Então, do ponto de vista mecânico, nós vamos tendo as lesões. O bom disso tudo é saber que um serviço público municipal está aí à disposição da população para atendê-los nessas necessidades, para socorrer nisso tudo. Então, nós vamos voltar aos trabalhos da área de reabilitação física da Secretaria. Programa de órteses e próteses, eu sei que existe na Secretaria. Como é que isso funciona, doutora? Existe uma unidade de reabilitação de saúde física, que é o Núcleo Municipal de Reabilitação, que tem um programa junto com, fisicamente nessa unidade e na equipe multidisciplinar, que disponibiliza órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção. Então, são as cadeiras de rodas, inclusive cadeira elétrica, que isso hoje é um luxo, né? Nós recebemos há pouco tempo mais de 60 cadeiras elétricas que realmente incluem as pessoas, que possibilitam que elas tenham uma vida mais próxima do normal. Os andadores, né? As muletas, as próteses de membro inferior, né? Colocação nas amputações, os pés, os calçados especiais. Então, tudo aquilo que agrega mais saúde para o aparelho locomotor. Então, isso aí em Rio Preto é disponibilizado, né? Nós temos uma equipe que avalia e que prescreve e que possibilita que a pessoa tenha isso em mãos. E qual é o caminho que a pessoa deve seguir, deve trilhar para ser atendido nessa área? Começa por onde? Ele pode ser encaminhado por qualquer unidade de saúde do município. Né? Então, assim, eles passam por um médico, em geral. Agora, o caminho correto do ciclo todo do Sistema Único de Saúde, que é perfeito, assim, dentro daquilo que é possível evoluir, né, historicamente no Brasil, a proposta é muito boa. Em Rio Preto, assim, apesar de tudo que as pessoas falam, a gente que trabalha aí nos bastidores sabe que Rio Preto tem um trabalho bem diferenciado com relação ao SUS.
E nessa questão do programa de prótese e órtese, por exemplo, as pessoas são encaminhadas dessas unidades, mas a gente sempre recomenda que as pessoas procurem a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS sempre. Se ele se perder, procure a unidade básica, que eles vão triar esse paciente. O melhor caminho, né? Melhor caminho. A partir dali tem outras unidades, e essas outras unidades, elas sabem quando elas devem realmente procurar. E nós temos uma hierarquia dentro desse processo. Então, assim, nós temos o ideal, que é promover saúde, não deixar o indivíduo adoecer. Nós fazemos um trabalho com as crianças nas escolas, nós avaliamos essas crianças, detectamos as predisposições que eles têm, eles são encaminhados para essas unidades para fazer o processo de cuidado para que ele não desenvolva. Se ele já estiver apresentando o problema, a gente trabalha no processo de reabilitar mesmo, de cura, com uma equipe grande. Nós temos também uma unidade de média complexidade, que é o que mais tem demanda, né? O que mais nós temos demanda no Brasil. Não são aqueles indivíduos da alta complexidade, aquele que está tetraplégico, paraplégico, que tem uma paralisia importante, tudo tem essa população, mas a maior população é a pessoa queixosa, com dor, né, com incapacidade física transitória e não definitiva, que pode até se tornar definitivo por conta do atraso em chegar no ponto certo. Então, nós temos essas unidades de média complexidade. Um exemplo, uma pessoa que precisa fazer reeducação postural, o SUS disponibiliza em Rio Preto. Uma pessoa que tem uma tendinite, uma dor no ombro, né, ou um problema respiratório, precisa fazer toda a reabilitação da função respiratória. Nós temos também no município. Né, se ela tem uma dor no joelho, são coisas consideradas como mais simples, porém elas se agravam quando a pessoa está principalmente na fase mais ativa. E aí ela se afasta do trabalho e assim vem todos os encargos, né, para o município, para o estado e para a União, por falha nossa, né. Então, Rio Preto, nesse ponto, ele sai na frente, o município está na frente. Nós temos, então, essa unidade de média complexidade, a de alta complexidade, que é o núcleo. Junto com o núcleo, nós temos o programa de prótese e órtese. Nós temos uma unidade de emergência, que é a primeira no Brasil, que foi inaugurada recentemente. Que isso essa unidade é para atender a pessoa com dor, principalmente com dor no aparelho locomotor ou problema respiratório no ato. Então, ela chega numa unidade, numa UPA, por exemplo, de pronto atendimento ou numa UBS, ela tem uma dor na coluna, por exemplo. O médico fez a avaliação e verificou que não é uma outra doença, não é outro problema grave, é o convencional, é aquilo que a gente está acostumado, por exemplo, a lombalgia. Ele é encaminhado imediatamente para essa unidade e ali mesmo ele já é atendido. Ali ele faz um atendimento mais rápido, aliviam-se os sintomas pelos procedimentos que o fisioterapeuta tem. Nós temos uma equipe especializada para atender esse perfil de paciente, que é o paciente de urgência, e depois ele vai para as outras unidades, no caso essa de média complexidade, ou vai para os programas da atenção base. Nós temos o programa Saúde da Coluna, Escola da Coluna, que são como se fossem cursos de capacitação que a gente faz para comunidades, né, para grupos de pessoas, crianças, né, principalmente crianças e adultos. A senhora mencionou aí que em relação às crianças é feito um trabalho de detecção de problemas posturais nas escolas mesmo, né? Sim. Que tipo de problema pode ser, são corriqueiros, vamos chamar assim, nessa faixa? Eu imagino que sejam problemas realmente que a gente às vezes nem dê importância, por exemplo, o pisar torto, coisas do gênero. Exatamente assim. O apoio do pé indevido, ele implica em alterações no tornozelo, no joelho, no quadril, porque ele faz uma hiperpressão patelar, pressiona a patela, que é na região do joelho, roda as cabeças femorais, né, aqui no quadril, e faz uma alavanca, uma sobrecarga na região lombar, na coluna lombar, que reflete na região cervical, que faz uma protusão de ombro, que anterioriza a cabeça, que faz com que ele vire um respirador bucal e que ele tenha uma deformidade, inclusive da arcada dentária, e um problema estético e funcional. Tudo isso por conta dos pés, por exemplo. Então, assim, o que nós fazemos? Todo o processo de reeducação e alinhamento dessa criança. E os pais também são orientados para isso.
E em alguns casos há necessidade de órteses ou próteses também para isso. Por exemplo, o caso de uma criança que pisa, o chamado pisar torto, né? Não sei se é essa a às vezes é necessário. Às vezes palmilha, é assim que se combate? Ou então calçados mais bem orientados, né? Então as menininhas usam muita rasteirinha, né? Ou tênis que não tem aquela proteção na região de dentro do pé, que faz aquele apoiozinho na região medial para o pé não desmontar. E às vezes tem necessidade mesmo de calçados especiais, mas hoje é muito raro. Hoje a gente consegue corrigir isso com um mecanismo muito simples. De conscientização mesmo. Nós chamamos isso de reeducação cortical. É o cérebro mesmo que tem que ser reeducado, né, corrigir hábitos, né. Nós fazemos um trabalho também nas escolas diretamente. Periodicamente nós fazemos um trabalho com os professores também da rede municipal. Ao longo aí de quase 30 anos a gente faz isso. E a escola talvez seja o melhor local para se identificar mesmo a ocorrência desse problema, né? Com certeza. Nós fazemos as avaliações nas escolas. Isso é um trabalho duro, porque demanda de muita gente, né? Nós temos aí os alunos da pós-graduação da Faculdade de Medicina, que também participam desse processo, né? E, inclusive, nós vamos publicar vários artigos agora desenvolvidos na rede municipal, né? Em parceria com a Faculdade de Medicina, que são trabalhos de pesquisa, porém, no universo da pesquisa, nós fazemos a assistência. Então, assim, nós detectamos o problema e, ao mesmo tempo, nós encaminhamos para a solução. E, então, é feito todo um trabalho, principalmente nas escolas. Esse é o ideal. Eu acho que vai chegar um momento, eu não tenho dúvida, né? Eu não sei se vai dar tempo de a gente assistir, mas vai ter todo um trabalho de fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, né, de profissionais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nas unidades escolares. Imagina o quanto isso vai representar. Nossa, você de não tem. bem-estar e de economia de recursos. Como a gente desenvolve esse trabalho aí há quase 30 anos nas escolas, né? Então, assim, todo o trabalho que a gente fez, do mestrado, do doutorado, até a lividocência, foi feito com as crianças, principalmente com as crianças, e teve uma parte que a gente fez também com os adolescentes. Nossa, é lamentável, porque o custo-benefício de se ter fisioterapeutas, que o fisioterapeuta acaba tendo uma participação muito forte por conta da representatividade, dos afastamentos no trabalho, das afecções físicas. Então, se nós tivéssemos os fisioterapeutas nas escolas, né, como se tem dentistas e assim por diante, o custo-benefício disso é uma coisa exorbitante. Nós vamos fazer um trabalho esse ano para publicar em 2015 sobre o custo-benefício do fisioterapeuta. E nós vamos fazer na sequência do nutricionista, do fonoaudiólogo, do psicólogo e do terapeuta ocupacional. E nós estamos falando em custos financeiros, mas imagino em qualidade de vida que assim, a gente procura, nas políticas partidárias, a gente procura, para atingi-los, a gente mexe um pouco no bolso, mas a gente sabe quem ganha a população. Mas acho que assim, ó, em Rio Preto, dá prazer de trabalhar. Quando a gente vê o que está lá fora, a gente ainda vê que nós estamos no caminho certo. Nós não temos ainda tudo que a gente precisa, mas nós estamos no caminho certo. Eu tenho uma informação aqui da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura que no ano passado foram entregues 757 órteses, próteses e cadeiras de rodas mecânicas, né, a pacientes atendidos pelo Núcleo de Reabilitação. Neste ano, pela primeira vez, a senhora já mencionou aí, o serviço começou a entregar cadeiras de rodas motorizadas. Motorizadas, né? Sim. É um espetáculo. É emocionante de ver, porque você vê crianças pegando cadeira de rodas, acessibilidade, essa é a verdadeira inclusão social para a pessoa com deficiência, restritiva mesmo, né? Aquela pessoa que depende mesmo de um aparelho locomotor, de um equipamento que locomova ele, que leve ele até os lugares. É uma facilidade impressionante. E isso foi uma inovação, né? Nós temos aí uma equipe que trabalhou muito por isso, do Núcleo Municipal de Reabilitação, da Secretaria Municipal de Saúde. E assim, existe todo um suporte onde as pessoas precisam falar a mesma língua. Então, assim, a gente tem um fio condutor entre o prefeito, eu não tenho nenhum envolvimento com política partidária, aliás, estou me aposentando e falo isso com muito orgulho. Eu tenho muito respeito por todos os prefeitos que passaram. Claro. Eu acho que cada um deixou um pouco, eu tenho uma história de cada um para contar. Mas, assim, nesse fechamento ficou muito bom, porque foi uma coisa até quase que divina, né? O nosso prefeito é fisiatra, né? E ele tem essa formação diferenciada na saúde física e facilitou essa comunicação para que nós tivéssemos Rio Preto como uma referência a ponto de estar pensando em referência nacional. Nós vamos ter até
Vai sair até uma publicação aí importante aí para o Brasil sobre isso, sobre Rio Preto. Puxa, então, imagino que no caso de um prefeito da área, ficou mais fácil, porque não precisa explicar muito para ele a importância Exatamente. E também o secretário de Saúde, o atual secretário de Saúde, o doutor José Maniglia, né, José Vitor Maniglia, o doutor Negrelli, assim, essa combinação dos dois, né, com esses domínios diferentes, se somaram para que a gente também tivesse esse fio condutor que vem do prefeito, que passa pelo secretário, que vão para as diretorias, né? No caso, nós participamos aí, eu participo mais especificamente da atenção especializada, mas com olhos na atenção básica para que a gente possa desenhar esse trabalho para o município. Doutora Neuzeli, em relação a esses problemas todos, nós mencionamos aqui questões de rotina das pessoas, né? O pisar torto, se colocar mal na cadeira, ou de deitar errado, de olhar para o computador errado, mas há, evidentemente, também os problemas causados por traumas, sobretudo no trânsito. Isso envolve, acho que de maneira dramática, as pessoas que andam de moto, por exemplo. A senhora tem que tipo de assistência a reabilitação física pode oferecer também para essas pessoas que a senhora chama de alta complexidade, né? Na realidade, existem trabalhos que são feitos em Rio Preto, que também é um diferencial, que não sou eu que faço, é um outro grupo que faz, a Patru, que faz, junto com outros grupos também, um trabalho de conscientização, de informação para a população. Isso é fantástico. O que eles fazem é fantástico, ajuda bastante, mas assim, ninguém tem perna para tudo, né? É lamentável ainda o que acontece, é lamentável a estatística brasileira, é lamentável o que acontece ainda em Rio Preto com relação ao acidente de trânsito. Mas assim, a gente tem aí que Rio Preto tem, acho que é 1,3 carros por pessoa, né? Quase um carro por pessoa. Então, está difícil de controlar. É muito elevado, né? Muito, a concentração de... E nisso tudo, acompanhar o processo cultural de conscientização não é fácil. O que a gente, quando o senhor me disse, que desse orgulho de integrar as cadeiras elétricas, a cadeira de rodas, para nós é muito triste, porque o ideal é que a gente chegue num ponto que cada vez menos o programa de prótese e órtese tenha que entregar tantas cadeiras de rodas, tantas bengalas, mesmo a saúde do idoso, né? Existe todo um trabalho que está sendo feito que vai refletir mais daqui a alguns anos com a saúde do idoso, essa prevenção de quedas, essa reeducação postural, essas orientações de coluna, que a gente faz um monte de coisa, que um monte de pessoas fazem, tem muitas pessoas nos bastidores da Secretaria de Saúde trabalhando por conta disso, para que no futuro as pessoas, assim, a gente quer que os idosos tenham 100 anos de idade andando, sem a necessidade de bengalas, de órteses, cadeira de rodas, e isso é possível. Isso é possível se fizer... se for nesse propósito, né, que está desenhado. Atrás, né? Então, assim, a saúde do idoso tem que trabalhar lá na escola, lá na criança mesmo, né? Depois que chega nessa fase da vida, na terceira idade, já como idoso, ele também merece uma atenção especial da área de reabilitação física. Além da criança, o idoso também deve ser um outro segmento que merece muita atenção nessa área de reabilitação física. É isso mesmo, doutor? Nossa, então, assim, a gente existe na Secretaria um trabalho muito bom, como eu disse, sobre isso. E também Rio Preto vai ter notícia aí que vai sair quentinha logo aí sobre a questão do idoso, o que vai ser proposto, né? Que no tempo certo o prefeito e o secretário deve estar trazendo aí alguma coisa, que as lutas são grandes e elas vão acontecendo para a saúde do idoso. A saúde do idoso, assim, lógico que o ideal é pegar lá na criança, na escola, mas sempre é tempo para ganho. Sim. Então, assim, hoje o idoso, por exemplo, que teve um derrame, né, que teve um acidente vascular encefálico, a maioria tem que andar, deve andar, ele tem que voltar onde ele estava. Então, isso é possível, desde que tudo seja muito rápido, tudo seja muito precoce, né, e que nós tenhamos as equipes, os equipamentos e os espaços físicos para atender essa população. E Rio Preto já está bem próximo disso. O idoso, de uma maneira geral, aquele que não teve uma doença grave, em si ele tem essas comorbidades outras do próprio envelhecimento biológico dos tecidos, é a questão da dor, que é o pior, né? E para essas pessoas tem que ter muitos programas de atividade física e de fisioterapia, do pessoal da equipe de nutrição, né? Da própria psicologia, falta muita informação, né? Então é um processo cultural e a gente pode mudar muito a vida deles para melhor. E não é tão difícil e é relativamente rápido. Mas eles já são clientes hoje, entre aspas, da reabilitação física do município.
Em parte, sim, né? É todo um processo cultural. A gente não quer que a pessoa fique voltando na atenção básica porque ela tem uma dor na coluna, tem uma dor no joelho, e assim por diante. A gente quer que ele entenda por que ele desenvolveu aquilo e que ele faça alguma coisa para não ter mais. Então, o nosso luxo é que o indivíduo não volte mais à unidade, que ele não precise mais voltar porque ele ficou bem, que ele está bem. Ele encontrou o caminho, ele entende o processo. Claro que sempre vai ter que ter um acompanhamento, né? Sim, quer dizer, sim, existe, né? Existe todo um trabalho que é feito na atenção básica também, de acompanhamento das famílias. Puxa vida. Acontece muita coisa nos bastidores na saúde que é desconhecido, né? Ontem mesmo nós participamos de uma reunião muito boa, né, na Câmara Municipal, da audiência pública, e foi feito todo um trabalho de esclarecimento para a população, foi muito bom, isso precisa ser multiplicado. As pessoas precisam entender todo o processo de cuidados mesmo. Já melhorou muito, mas tem muita coisa para fazer. Temos muito a fazer. Os desafios devem estar permanentes sempre, acaba, né, doutora? Não acaba. Tem que ter muita gente assim, precisa ter pessoas que têm idealismo, né, que têm as ideias, mas nós precisamos de pessoas que queiram fazer, né? Não são muitas pessoas para fazer, né? Isso acontece nos mais diferentes espaços, né? Então, a busca por pessoas realizadoras tem que continuar. Esse talvez seja o grande desafio do poder público e de tudo que cerca o uso dos recursos públicos, etc. Mas assim, eu não sei se eu sou otimista, mas eu sempre procuro olhar nos bastidores. Eu participei, inclusive, de uns encontros no Ministério da Saúde, e eu vi que lá existem pessoas sérias, sabe? Pessoas comprometidas que a gente tem orgulho de estar participando. Então, por isso que a gente não pode generalizar. Claro. São pessoas técnicas, são exclusivamente técnicos, que não têm nenhum envolvimento com política partidária, né? São pessoas que estão ali em prol realmente da saúde da população brasileira. Então, e ainda bem que é assim, né, doutora? Que existem essas pessoas boas para dar curso a esse trabalho tão meritório que vocês fazem, sobretudo nessa área de reabilitação. Então, por trás de toda a questão que as pessoas... Porque a política partidária também é importante, né? E também ela tem é as muito boas importante. Pessoas. Não, tem muita gente boa. Então, assim, felizmente, ela é importante, mas é importante que a população tenha conhecimento que por trás dos políticos partidários existem as políticas de saúde, por exemplo. Essa política que nós fazemos, que é o trabalho dos técnicos, né? Onde esses técnicos estão buscando única e exclusivamente acertar, né? Sem dúvida. Doutora, eu vou pedir a sua licença, a sua permissão por 1 minuto, fazer um rápido intervalo aqui no nosso Opinião Cidade. Sim. E nós voltamos em seguida para continuar conversando sobre esse trabalho de reabilitação física realizado em Rio Preto pela Secretaria Municipal de Saúde. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Vai fechar sua avó? Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal, muito mal. Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele quer ter coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta. Valdemar, não é ele não, é uma freira.
Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com Opinião Cidade, conversando hoje com a doutora Neuzeli Lamari, que trabalha, coordenadora de reabilitação física da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora, existem algumas doenças, algumas enfermidades que as pessoas reclamam e que acabam afastando as pessoas até da atividade profissional, né? A gente estava conversando agora aqui no intervalo, é muito comum as pessoas reclamarem do tal bico de papagaio, outros problemas dessa natureza, né? Eu imagino que haja um custo social para o país muito grande, porque muitas pessoas devam até se afastar das atividades profissionais em função de problemas que poderiam ter sido evitados, né? Na verdade, a reabilitação física cuida disso também. Pode impedir que as pessoas se afastem do trabalho. Sim. Mas é importante também que esses profissionais façam esclarecimentos para os pacientes sobre a base do problema. Por que, por exemplo, por que ela tem o bico de papagaio? Por que ela tem uma hernia de disco? Por que ela tem uma tendinite, né? Por que ela tem aquela dor no corpo, aquela fibromialgia? Então, se as pessoas entenderem os mecanismos, fica muito mais fácil. Agora, o sistema de saúde ainda não permite isso. A gente que trabalha nos bastidores sabe que não é fácil. Então, assim, numa consulta, para você fazer todo esse processo de esclarecimento, não é fácil. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo como apoio para essa equipe. Então, o paciente, por exemplo, ele está com uma lombalgia. Ele soube que tem bico de papagaio, então ele vai lá para a gente. Então tem um momento de bate-papo, inclusive, onde ele tira suas dúvidas, a gente mostra uma peça anatômica, mostra todas as vértebras, a hérnia, mostra tudo para que ele entenda o mecanismo, como que lesa aquilo, e ele tira suas dúvidas. Mas assim, para você ter uma ideia, é um problema simples, né? Um esclarecimento tão simples que implica em tanto custo. Então as pessoas chegam para a gente e falam assim, eu tenho 3 bicos de papagaio. Entendeu? Quando ele fala que eu tenho 3 bicos de papagaio, ele já não está trabalhando bem, ele já não está se relacionando muito bem no relacionamento pessoal, ele no esporte ele já foi prejudicado, então são muitas as implicações, porque o bico de papagaio para ele ninguém falou o que era, ele só sabe que é um negócio, um bico de papagaio. E aí a gente sabe que muitas pessoas morrem cheias de bico de papagaio e nunca souberam que tinham, né? Então, nós podemos ter algumas deformidades, alguns problemas estruturais no nosso corpo que não são detectadas e não são tão graves assim. Elas podem até ser, mas a maioria não é. Então, quando a gente esclarece para eles o que é aquele bico de papagaio, por que ele teve, o que ele pode, o que ele não pode fazer, ele vê que ele pode fazer tudo. Apenas ele vai ter restrições em determinadas situações. Na maioria, nem isso. Se ele fizer todo o processo de cuidados com o corpo, aquele bico de papagaio não vai representar mais nada, a não ser que ele esteja alojado, né, numa estrutura de risco mesmo. Né? Quando a pessoa diz ali que eu tenho 3 bicos de papagaio, isso não é absolutamente anormal, pode ocorrer mesmo. É muito comum, é muito comum. É o envelhecimento biológico dos tecidos, essa reação do organismo, né, de defesa, na formação dessas estruturas, né, do ponto de vista biomecânico, para dar esse respaldo. Porém, é um aviso, te cuida, né? Tem como segurar a onda, né? Evitar. Na maioria das vezes tem como segurar. Evitar e eliminar, não? Como é? Não, só não seria, não. A questão é o seguinte, nem sempre é necessário. Na maioria das vezes não tem que tirar. Ela pode conviver muito bem ali, dependendo da localização, e na maioria das vezes é possível, e ter uma vida normal, né? Praticar esporte, trabalhar.
Então, assim, muitas pessoas se afastam do trabalho, eu imagino, porque não deu para a gente fazer isso, a gente vai estar fazendo isso, esse levantamento, de pessoas que se afastam do trabalho indevidamente, entendeu? Porque faltou esclarecimento, faltou encaminhamento precoce, né? Faltou a pessoa realmente fazer os seus cuidados. Então, muitas vezes a empresa acaba levando também a fama, quando o problema não é da empresa, o problema é nosso, é da equipe de saúde, o problema é da genética, a pessoa nasceu com problema, não foi detectado. Não é nada ocupacional, né? Não, ele foi admitido na empresa com problema e a empresa comprou o produto com defeito, não sabia. Então isso pode acontecer, mas para tudo isso hoje tem jeito. Agora, a senhora disse, muitas pessoas podem ter sido afastadas do trabalho, às vezes até definitivamente, né, doutora? Por causa desses problemas, né? Por falhas humanas, né? E a culpa é nossa, e eu me incluo também. Né? Assim, só que nós não temos perna para fazer tudo, né? Mas a gente faz o que pode. Né? Como esse esclarecimento aqui hoje, né? Conscientizar já é uma as pessoas ponta. É a conscientização, né? Então, assim, os problemas de saúde física, em geral, dor na coluna, dor no joelho, no ombro, nas mãos, a maioria tem uma base mecânica, a maioria, excluindo-se as doenças, né, sistêmicas, as outras doenças autoimunes, os problemas outros. O que sobra em sua maioria são problemas, o que nós temos são problemas mecânicos que podem ser corrigidos. Mas tem que ter assim, uma equipe preparada para isso, as pessoas têm que conhecer e o paciente tem que participar e ele tem que entrar com a parte dele. O cuidador muitas vezes tem que ser conscientizado, né? Toda a estrutura que está envolvida. Mas são muitos os fatores, né? Você vê assim, o erro, né? A amplitude do erro, que muitas vezes as pessoas estão pagando por erros que não são deles. Não deve ser tão simples resolver isso, né? Até porque são múltiplos fatores intervenientes. Né? Mas isso daí também é o tempo, né? Acho que nós estamos no tempo certo, né? Nosso país é mais novo. Nós somos jovens, né? O país é jovem. Eu acho que tudo chega no seu tempo. Nós estamos num tempo bom. Acho que agora a velocidade está mais rápida, né? Sim. Os meios de comunicação, a informatização, tudo isso tem ajudado bastante. Doutora, a senhora já mencionou, já falou da unidade de emergência e reabilitação. Onde que ela funciona? Como é que funciona isso? Como é que as pessoas devem recorrer a ela para utilizar esse tipo de serviço? Então, as unidades, elas ficam em pontos estratégicos, né? Essa unidade de urgência em fisioterapia, ela fica no maior distrito que nós temos, que é no Distrito 2, na região norte. Lá no Solo Sagrado, ela fica exatamente ao lado da UBS do Solo. Ela tem vida própria ali, mas a pessoa não pode ir direto nessa unidade. Ela tem que passar por essas outras portas de entrada do Sistema Único de Saúde. É bom que seja assim, né? Para avaliação completa. Sim, ele vem já descartando outras doenças, outros problemas, onde exclusivamente nós temos um problema de ordem física, né? Ou uma disfunção respiratória, um bebezinho encharcadinho, são coisas que nós fazemos ali também. Então, essa unidade está lá nesse distrito, que é o maior distrito de saúde que nós temos, né? Como a unidade de média complexidade também está num trânsito ali no Distrito 2 também, na Domingos Falavina, num ponto estratégico, né? Fácil acesso, toda a acomodação, tudo é viável. E nós temos um projeto com o prefeito que vai ficar aí ao longo das gestões também, para que outras unidades nós tenhamos nos outros distritos, né, como essa. Eu notei, a senhora disse agora, que 2 desses serviços prestados aqui, 2 dessas unidades estão localizadas ali na Zona Norte e no caminho da região norte da cidade. Isso não deve ser por acaso, né? Não foi. Nós ficamos 2 anos atrás disso. Foi escolhida a dedo mesmo. As unidades foram... Essa unidade da Domingos Falavina, por exemplo, eu fiquei 2 anos procurando com a equipe, né, de suporte levando em consideração a perspectiva de demanda, né? Sim, porque assim, você tem que ter um prédio específico, com características específicas, não é fácil isso, num ponto estratégico, de fácil acesso. E isso a gente conseguiu com essa equipe. Nós falamos aí da unidade de emergência e reabilitação. O núcleo integrado de reabilitação é esse Esse da Domingos Falavina. Esse que é de média complexidade, que atende a maior demanda. É uma procura absurda lá. Certo. Nós temos lá fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né?
terapeutas ocupacionais. Também não é porta de entrada para o atendimento, a pessoa tem que passar por uma unidade de saúde, depois vai para lá. Para alguma unidade ele passa. Tá certo. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença no nosso Opinião Cidade de hoje. Foi bastante esclarecedora. Esperamos que a gente tenha tido a oportunidade realmente de informar o nosso público telespectador que esteja em casa e que tenha já alguma demanda nessa questão de reabilitação física, ou que venha a ter, porque sempre alguém acaba tendo problemas da saúde. Com certeza. Não basta só fazer, tem que contar que está fazendo, né? Tá certo. Eu que agradeço, né? Porque isso é uma oportunidade. A gente tem que fazer, mas tem que contar o que está sendo feito para que as pessoas aprendam. Né? Esse é o processo de mudança de cultura, né? E é isso que a gente procura. Muito obrigada mesmo, tá? Eu agradeço, José Luiz. José Luiz. Obrigado, José doutora. Luiz. Eu agradeço muito a doutora Neuzeli Lamari, que é coordenadora de reabilitação física da Secretaria Municipal de Saúde em São José do Rio Preto. Agradecendo a ela, agradecemos a sua atenção também em casa e convidando para que esteja conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, com mais uma edição do Opinião Cidade. Gente, muito obrigado, até amanhã, um forte abraço a todos.